Marcon. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores, semana passada, infelizmente, após o meu discurso sobre o Lula, enfim, vereadora Estela, eu tinha prometido que ia terminar com esse assunto, mas a vereadora Estela fez mais algumas colocações, eu acho que é importante, como a gente não está numa mesa de botequim aqui, é bom que a gente restabeleça sempre a verdade baseada em fatos, né? Tá. A gente sabe que, eu tenho citado que uma mentira contada 1000 vezes na Alemanha nazista virava uma verdade. E muitas vezes isso é instalado aqui na Câmara de Vereadores e, mais uma vez, infelizmente, tem que subir aqui para responder algumas afirmações. Então, vou usar as palavras que a própria vereadora, que infelizmente hoje não se faz presente, tenho certeza que, se estiver doente, desejo melhoras, mas enfim. Ela disse o seguinte, ali onde está o vereador Renato agora, abre aspas, ele, Moro, foi trabalhar nas empresas que ele mesmo disse que tanto roubou, que tanto roubaram, que tanto fizeram corrupção. Então, se o Lula, que não tem prova nenhuma contra ele, é ladrão, sem provas, é ladrão. O que o juiz que condena uma empresa e vai trabalhar nessa empresa é, como é que a gente chama, qual terminologia a gente utiliza? Só queria deixar registrado isso porque eu fico com essa dúvida, sabe, vereador Renato? Qual é o nome que se utiliza? Fecha aspas. Bom, eu queria que a vereadora Estela tivesse aí, mas o nome que se utiliza é mentira, vereadora Estela. Né? O que a senhora falou aqui, eu não sei se ouviu em algum dos marqueteiros que o PT criou essa narrativa, mas a gente precisa sempre se ater aos fatos. Primeiro que o Moro não trabalhou na Odebrecht, né? Quando ela fala que ele trabalhou em empresas que diz tanto ter roubado. O Moro foi trabalhar na Alvarez e Marçal. A Alvarez e Marçal é uma empresa internacional que comanda diversas frentes. Entre elas, ele trabalha com a recuperação judicial. Quando uma empresa vem à falência, o juiz normalmente indica uma empresa para administrar essa empresa enquanto ela está em recuperação judicial. Assim como eles trabalharam no Lehman Brothers, para quem sabe, em 2007 e 2008, na falência lá desse banco nos Estados Unidos. Então, o juiz aqui do Brasil, quando a Odebrecht declarou recuperação judicial, a empresa, foi indicada pelo juiz para fazer essa recuperação da Odebrecht. Então, quando ela diz que o juiz trabalhou numa empresa que foi acusada de roubo, não faz o menor sentido, é uma mentira. Além disso, é bom dizer que Moro entrou nessa empresa justamente para fazer o que ele fazia na Lava Jato, que era combater crimes em empresas privadas. Essa empresa, Álvares e Marçal, ela fornece consultoria para empresas grandes, multinacionais, para evitar a corrupção nas empresas. Como ele tinha know-how, né, ele sabia como fazer, ele pegou então o maior bandidão aí do Brasil, conseguiu pegar em provas, enfim, condenou. Então, ele prestou essa consultoria para a empresa. Então, dito isso, né, eu acho que ficou bem claro. E mais uma coisa importante, no contrato que ele fez, não sei se a vereadora Estela está acompanhando de casa, mas depois ela pode ver o vídeo para parar de falar mentira, ele tinha uma cláusula no contrato que ele colocava que tinha a proibição de ele ter qualquer contato ou trabalhar com empresas que tiveram sido envolvidas na Lava Jato. Dito isso, hoje aguardei com bastante ansiedade que a vereadora trouxesse, então, os vídeos das palestras do Lula da Odebrecht, de $200 mil cada um, vereador Zanquim. Mas, infelizmente, procurei no YouTube e ninguém tem conhecimento dessas palestras. Né? Foram 8 palestras ao custo de $200 mil cada uma. Aí eu vou explicar mais ou menos como é que deve ter acontecido o esquema. A empresa, a Odebrecht, pagava tais palestras para o ex-presidente, que, né, usava do seu poder para favorecer a construtora, né, que justamente fazia contratos superfaturados, como já devolveram bilhões e bilhões de reais, pagos por quem, caros colegas? Pelo povo mais pobre através dos seus impostos. Ou seja, quem pagou as palestras do Lula, a propina, não foi a Odebrecht. Quem pagou foi o povo brasileiro. Então, essas palestras, que eu tenho certeza que nunca aconteceram, porque não existe um registro, mesmo a última tendo acontecido em 2014, ninguém tinha celular, ninguém bateu foto, ninguém fez uma imagem, nada. Sigo aguardando que a vereadora Estela traga tais palestras. Mas, para não dizerem assim, o vereador Marcon só fala do Lula, né? Imagina que teve corrupção no governo Lula, Dilma, imagina. Então, eu trouxe aqui alguns nomes, aqui outros.
Aldemar Bendini, presidente do Banco do Brasil no governo Lula, presidente da Petrobras no governo Dilma, condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva. Otton Luiz Pinheiro da Silva, presidente da Eletronuclear do governo Lula, condenado a 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço em investigação, evasão de divisa e organização criminosa. José Francisco das Neves, o Toninho das Neves, presidente da Valec no governo Lula, condenado a 10 anos e 7 meses de prisão por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Guilherme Lacerda, presidente do Fundo de Pensão dos Trabalhadores da Caixa, FUNCEF, e diretor do BNDES do governo Lula. Olha só, diretor do BNDES, que coisa, né? Investigado por gestão temerária e crimes contra o sistema financeiro nacional. Suspeito de participar de esquema que desviou mais de 8 bilhões de fundos de pensão, todos de funcionários estatais. José Genuíno, ex-presidente do PT entre 2003 e 2005, condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa. José Dirceu, ex-presidente do PT e ex-ministro da Casa Civil no governo Lula, condenado a mais de 20 anos por formação de quadrilha, falsidade ideológica, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Isso sem contar, então, os tesoureiros, né? Foram 3, outros tantos diretores de estatais, líder do PT na Câmara, João Paulo Cunha, que também foi preso, líder do PT no Senado, Delcídio do Amaral, que também foi preso. Então, essa pecha que tentam colocar em mim, que eu persigo o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ela não é verdadeira. Eu, na realidade, gosto de trazer à tona os fatos que aconteceram no nosso país, para que a gente nunca se esqueça do que aconteceu. E um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, se a gente não quer ter esquema de corrupção, gente sendo presa todos os dias na TV, eu acho que a gente tem que ter um pouco de responsabilidade como povo e votar em quem fala a verdade primeiro, não vem aqui inventar coisa de outros, né? E principalmente votar em quem não rouba. Muito obrigado.